Manhã Cidade Política. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Impeachment do presidente Lula? Mário Flávio. Mário Flávio. Tinha que ser aquele do Mário. Ah, morrendo. Olha, Renata, você lembra que semana passada a gente aqui, quando conversava sobre essas crises aí que o governo Lula enfrenta, desde que assumiu, que toda semana tem uma nova, que não para, né? Eles não conseguem. Ontem teve duas. A primeira, vamos falar sobre a história de que o governo estava revendo a questão de prorrogar aquela história do prazo de validade dos alimentos. Lembra daquela teoria da conspiração, né? Que foi Collor quem criou isso. Nosso amigo Paulo Roberto, por exemplo, teve uma vez que ele comeu 8 Danone aqui do filho dele que estava vencido, e o menino ficou com a mãe, não queria que o menino comesse, ele trouxe para cá, comeu os 8 de uma vez só. E continua aí com toda... Tá vivo, né? Saúde. Teve uma dor de barriga? Mas aí tem uma teoria aí que essa história de botar prazo de validade nos alimentos, isso não procede, não sei o quê. E a gente sabe que tem alimentos principalmente... Vai começar, e aí você vai tomar conta das redes sociais, o povo só vai falar disso. Mas não tomou, né? Não, porque o governo ontem mesmo já... Quando viu a repercussão... Tô sem energia. Sabe qual foi o argumento da oposição? Sim, conte. Estão querendo prorrogar o prazo nos alimentos vencidos porque os alimentos estão caros. Aí o governo viu a repercussão negativa. Ontem mesmo já disse que ia rever essa situação, que não ia proceder isso. Então o governo está meio perdido aí nessas questões de comunicação. E ontem mesmo, né, o Tribunal de Contas da União, Renata, ele teve uma movimentação bastante importante nesse sentido, que foi bloquear um valor bilionário aí de 6 bilhões do Fundo Social do FIPEM em 2024 e 2025, né, no que diz respeito ao uso fora do orçamento. Né, e esses recursos bilionários, porque eles foram utilizados sem previsão na lei orçamentária. E aí, pronto, como o Tribunal de Contas da União bloqueou esses recursos, e os deputados da oposição entendem que o presidente Lula cometeu o chamado crime de responsabilidade fiscal, ou seja, a chamada pedalada fiscal. E aí, rapidamente, 3 deputados de oposição... Que lembra Dilma, né? Isso, foram às redes sociais e protocolaram aí, ou vão protocolar nos próximos dias, pedidos de impeachment. São eles o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil, o Marcel Van Hatten, do Novo, e o Sanderson, do PL. Eles vão protocolar esse pedido de impeachment contra o presidente Lula. Isso não quer dizer, Renata, que o presidente Lula vai cair. Até porque, veja, na época que Dilma foi empichada, Dilma só tinha 8% de aprovação popular. E Lula hoje tem cerca de 30%, que ele vai ter, independente de como esteja o governo dele, né? São aqueles 30% apaixonados por Lula, que votam, apoiam ele no que quer que ele faça. Então, assim, ele tem um apoio muito grande ainda. É o mesmo apoio praticamente que o Bolsonaro teve durante todo o governo dele. Que é aqueles 30% a 35%, né, da população que é de direita, 30% a 35% que é lulista, veja, não é de esquerda, é lulista, porque Lula é maior do que a esquerda e maior do que o PT hoje no Brasil. Então esses 30% a 35% eles garantem uma força aí para o presidente que evitam, na minha opinião, que ele sofra esse impeachment. Mas o que é que vai acontecer com o presidente Lula com mais essa notícia que deixa mais uma vez o governo fragilizado? Mais uma vez, Renata, o governo vai ficar refém de quem? Dos deputados, do Congresso Nacional e dos senadores. Né? Por que isso vai acontecer? Porque com essa possibilidade, com os deputados ameaçando, pedindo impeachment, cabe a quem resolver se anda para frente esse processo? O presidente da Câmara. E o presidente da Câmara está sendo trocado, né? O Arthur Lira está saindo agora em fevereiro e vai vir um novo presidente. Dependendo de como a opinião popular esteja, o presidente da Câmara ele pode ou não dar prosseguimento a esse processo de impeachment. Lembrando que o novo presidente da Câmara ele vai ter o apoio de todos os partidos e sequer vai ter oposição. A briga é mais no Senado. Então, Renata, o governo Lula vai ficar de orelha em pé, mais uma vez, porque
um movimento desses aí que começou, veja, teve aquela confusão vendo o Pix, o governo recua, sai uma pesquisa na sequência, o governo perdeu muitos pontos de avaliação aí, principalmente entre o eleitorado aqui do Nordeste, chamou a atenção os números dessa pesquisa, né, que essa pesquisa foi divulgada logo após a crise do Pix, e na sequência veio a notícia dessa aí, né, que o governo pode ser enquadrado aí por a chamada pedalada fiscal. E se isso for para frente mesmo, aí o presidente pode ter problemas. Eu acredito, eu não acredito que Lula vai ser empichado, mas se as notícias continuarem desse jeito que elas estão acontecendo, toda semana uma crise nova, na minha opinião, mesmo com todo esse fanatismo que parte do brasileiro tem por Lula, eu acho que ele não vai ser candidato à reeleição, não. Ele, inclusive, já deixou isso claro aí para alguns aliados dele, porque está percebendo que o movimento vai ficando cada vez mais ruim. E até a eleição de Donald Trump lá nos Estados Unidos, Renata, ela pesa também para influenciar parte aí dos brasileiros nessa questão, que envolve essa eleição de 2026. Ele primeiro disse que era candidato, que não ia deixar de jeito nenhum o Bolsonaro voltar, o bolsonarismo voltar ao poder. E depois os portais de notícias ontem, porque a gente sabe que essas notícias elas chegam quando eles querem chegar, né? Aos blogueiros, eu sou blogueiro, eu sei como é isso. Então, ontem, os portais, grandes portais de notícias, que boa parte faz parte aí, inclusive defende com veemência o governo, disse que Lula confirmou aliados mais próximos que vai estar pensando muito se vai ser candidato à reeleição. Eu acho, sabe, Renata, que todo mundo tem que saber a hora de parar. É uma hora difícil, é uma hora complicada, porque você gosta de fazer aquilo, tomando como uma analogia aqui, por exemplo, um jogador de futebol que está ali jogando, ele sente que o corpo não obedece mais, que as jogadas já não são mais as mesmas, mas ele fica insistindo. Então eu acredito, Renata, que o presidente Lula, na minha opinião, ele vai repensar muito sobre essa história, porque afinal de contas, para ele precisava dar a volta por cima, que era aquela história da prisão, tudo ele deu, foi eleito presidente, mas eu acho que ele não precisa passar por isso que passa hoje aí para os próximos anos da vida dele, ou seja, não ter paz. Manhã Cidade Política. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z.